O que foi a Torre de Babel segundo a Bíblia? A Torre de Babel era uma torre muito alta que os descendentes de Noé tentaram construir para chegar aos céus. Deus não se agradou da construção e confundiu as línguas. A Torre de Babel nunca foi terminada. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes que repovoaram a terra. Eles começaram a se espalhar pela terra, mas quando chegaram a uma planície em Sinear, decidiram ficar lá. Sinear era a região da Mesopotâmia, que mais tarde ficou conhecida por suas grandes cidades como a Babilônia. Nesse tempo todos falavam a mesma língua. Gênesis 11, 1-2. Lá eles fizeram tijolos e decidiram construir uma cidade. O grande marco dessa cidade seria uma grande torre que alcançaria os céus. Gênesis 11, 3-4. Deus viu a cidade e a torre não se agradou. Por isso, ele confundiu as línguas e as pessoas já não conseguiam se entender. Como não conseguiam mais comunicar, as pessoas pararam de construir a cidade e a torre. Esse lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. As pessoas saíram de Babel e se espalharam pela terra. Gênesis 11, 8-9. Como era a Torre de Babel? A Bíblia não diz como era a Torre de Babel. Apenas sabemos que o objetivo era ser uma torre muito grande. Ninguém conhece a localização exata da Torre de Babel. Outras torres que foram construídas muito tempo depois nessa região tinham a forma de pirâmides, com torres cada vez mais pequenas construídas umas sobre as outras. Essas estruturas são chamadas zigurates. A Torre de Babel poderá ter sido uma versão muito antiga do zigurate. Os zigurates tinham uma função religiosa. No topo normalmente tinham um altar onde se invocavam os deuses. Essas torres eram conhecidas como caminhos para o céu, porque supostamente faziam a ligação entre os deuses no céu e as pessoas na terra. Talvez seja por isso que os construtores da Torre de Babel queriam chegar ao céu. Qual era o idioma na Torre de Babel? A Bíblia não diz qual era o idioma da época. Apesar de não sabermos exatamente qual era o idioma, a Bíblia afirma que todas as pessoas no mundo falavam apenas uma língua. Gênesis 11, 1. No capítulo 10 de Gênesis, temos o relato da expansão dos povos a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Com esta descrição, temos o entendimento que os descendentes de Noé habitaram nas redondezas da Torre de Babel e, após a sua queda, dispersaram-se em clãs formando diferentes povos e nações. Gênesis 10, 32. Outro indício que há na Bíblia é que os clãs formados possuíam mais de um idioma e não um idioma por descendente. Como exemplo, a descendência de Cã, Gênesis 10, 20. Por que Deus não aprovou da construção da Torre de Babel? A Bíblia não diz exatamente por que Deus não aprovou da Torre de Babel. Mas a Bíblia diz que os homens queriam construir a Torre de Babel para se tornarem famosos. Eles estavam pensando apenas na sua própria fama e glória. Os homens também não consultaram a Deus antes de construir a Torre de Babel. A construção foi começada sem a aprovação de Deus. Mesmo se estavam construindo a torre para adorar a Deus, não estavam preocupados em ouvir sua voz. Gênesis 11, 5, 7.